E aí, pessoal, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo das funções orgânicas. Hoje, estudando uma das funções mais importantes que você precisa saber, a função ácido carboxílico, ok? Então, já perceba aqui que eu já dou alguma pista de como a gente vai trabalhar com a nomenclatura dessa função. Mas antes de falar de nome, a gente tem que entender como reconhecê-la. Vamos entender algumas características gerais dos ácidos carboxílicos. A primeira delas é que um ácido carboxílico apresenta uma chamada carboxila na ponta da cadeia. Nós já havíamos estudado um outro grupamento chamado de carbonila. Carbonila é quando eu tenho um C dupla O, pode ser na ponta ou no meio da cadeia. Aqui agora eu tenho uma chamada carboxila, onde eu tenho um C dupla O e mais um oxigênio ligado nesse carbono. Esse nome surge porque, para formar uma carboxila, eu junto uma carbonila, que era o C dupla O, e uma hidroxila, o OH, lá que a gente estudou em algumas funções orgânicas, formando esse novo grupamento. Quando eu encontro uma carboxila na ponta da cadeia, eu tenho uma função ácido carboxílico. Então, aqui, como que a gente pode encontrar nas nossas moléculas essa função? Muitas vezes ela vem nesse formato, C dupla O, OH, perceba que aqui termina a cadeia, ok? Ponta de cadeia. Ou também CO, OH, ou uma outra um pouco menos comum, mas ainda que aparece, CO2H, certo? Os ácidos carboxílicos são muito polares, tá? Reforço aqui essa polaridade acentuada deles. Por quê? Porque eles fazem ponte de hidrogênio. Já vimos aqui que a ponte de hidrogênio é quando eu tenho no meu composto, para poder formar essa interação, eu preciso que no meu composto tenha um H ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, ou seja, HFON. É o que a gente observa aqui. Eu tenho esse H que está ligado ao O. O que acontece? Quando esse H se aproxima do O de outra molécula, aqui em vermelho surge a minha ponte de hidrogênio. Esse sigma aqui negativo e positivo, sigma não, é delta, desculpa. Delta negativo e delta positivo significa que uma carga parcial que eu encontro na cadeia. Então, assim, eu tenho aqui uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva. Por que eu encontro isso? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, tá certo? Então, coloquei aqui para você observar a ponte de hidrogênio que se forma entre duas moléculas de ácido carboxílico. Poderia formar também entre um ácido carboxílico e a água, ok? Tem várias possibilidades. Bom, sendo muito polares, o que a gente observa? Que eles também são muito solúveis em água, mas aqui vale uma relação que a gente já viu antes. Para ser muito solúvel, eu tenho que ter uma cadeia menor. Então, quanto menor a cadeia, mais solúvel eu tenho o meu ácido carboxílico. Por que a gente observa isso? Observamos isso porque a cadeia carbônica tem um caráter apolar, que não é a polaridade da água. Assim, não interage tão bem com a água. Se eu tenho uma cadeia pequena, a parte que vai realçar, que vai ficar ressaltada na molécula do ácido carboxílico é o C dupla OH da ponta. Também a gente observa que eles apresentam altos pontos de fusão e ebulição, uma vez que, como a interação é mais forte, eu tenho que as moléculas estão mais próximas, mais unidas, ok? E é mais difícil separá-las, assim eu tenho que dar mais energia para poder separar e passar para outro estado físico. Elas também, como o próprio nome diz, apresentam caráter ácido. Como que a gente observa isso aqui num equilíbrio? Quando eu coloco um ácido carboxílico em água, eu percebo que esse H é um H ionizável, ou seja, ele sai da molécula do ácido carboxílico. Isso daqui é um dos indicativos de que eu tenho ácido. Então, lembra que eu posso ter ou H+, ou H3O+. Por que a molécula apresenta caráter ácido? Porque essa carga negativa que se forma consegue ficar bem estabilizada aqui. Então, é muito fácil para a molécula perder esse hidrogênio para a água, ceder esse hidrogênio para a água. Assim, eu tenho aqui uma função que tem um caráter ácido bem ressaltado. Vale aqui falar que, da orgânica, os compostos
a função orgânica mais ácida são os ácidos carboxílicos. Nós havíamos visto que os fenóis também têm caráter ácido, mas em primeiro lugar vem ácido carboxílico e depois vem a função fenol, tá certo? Se eu comparo a acidez de um composto orgânico com a acidez de um ácido inorgânico, por exemplo, sulfúrico, nítrico, em geral, os compostos orgânicos têm uma acidez menos acentuada do que os ácidos inorgânicos, ok? Então, os ácidos inorgânicos são mais ácidos do que os ácidos orgânicos. Isso como critério geral, ok? Bom, como que a gente vai dar nome para o nosso ácido? Aqui, pela IUPAC, nós vamos ter ácido, depois número de carbonos da cadeia, tipo de ligação entre eles com a terminação oico, tá certo? E como nomenclatura usual, também a palavra ácido, agora com a terminação ico. Aqui nesse espaço nós vamos usar aquela nomenclatura usual que nós estudamos, forme, acete. Nos exemplos que eu vou dar, eu vou ressaltar um pouquinho disso para vocês, lembrar um pouquinho desse aspecto. Antes da gente ver alguns exemplos, temos algumas curiosidades importantes aqui para saber sobre os nossos ácidos carboxílicos. Primeira coisa, uma outra forma de numerar a cadeia, tá? Isso é muito comum com ácidos carboxílicos. A partir desse primeiro carbono, então eu tenho aqui ó, o carbono da carboxila e aqui tem a função, ok? Esse primeiro carbono é chamado de carbono alfa, primeira letra do alfabeto grego. Depois eu tenho carbono beta, gama, delta e assim vai. Nós vamos precisar dessa forma de indicar a cadeia, né, de indicar quando a gente for estudar aminoácidos, entender um pouquinho lá das proteínas, tá? Então vale a gente já saber esse tipo de numeração, esse tipo de indicação na cadeia carbônica. Talvez você já tenha ouvido falar de ácidos graxos. O próprio nome graxo aqui remete à palavra graxa. Graxa é quando eu tenho um composto, né, tipo um óleo, que não interage com a água. Tanto é que se eu sujo a minha mão de graxa, lavar somente com água não remove a graxa da minha mão. Trouxe aqui um exemplo de um ácido graxo para vocês, o chamado ácido láurico. Perceba aqui que no nome do ácido láurico eu tenho um nome que tem mais a ver, é um nome usual, que a gente acaba usando. Por quê? Como eu tenho uma cadeia muito grande, eu tenho o nome IUPAC, posso usar, mas comercialmente, usualmente, ele é conhecido por outro nome, no caso aqui ácido láurico, certo? Por que ácido graxo? Muitos livros trazem como sinônimos de ácidos carboxílicos a palavra ácido graxo. O que é um ácido graxo? Ácido graxo é basicamente um ácido carboxílico que tem uma cadeia grande. De que forma que eu tenho essa cadeia grande? A cadeia carbônica grande indica que eu tenho uma região apolar. Assim, o que a gente observa? Que o caráter apolar da molécula sobressai sobre esse caráter polar que eu tenho aqui. Assim, a gente observa que a polaridade dela fica menor, a gente tem a molécula mais apolar e, consequentemente, a solubilidade dela diminui. Temos aqui, então, o chamado ácido graxo, certo? Ácidos graxos a gente encontra quando a gente vai analisar estruturas de lipídios, de gorduras, ok? No processo metabólico de lipídios e gorduras, enfim, nós encontramos os chamados ácidos graxos. Eles são importantes para o nosso corpo, a gente precisa e muitas vezes participam de todo o metabolismo. Então, quando a gente for estudar um pouquinho de bioquímica, nós vamos também lembrar deles, certo? Então, quando eu tenho uma cadeia aqui grande, né, quanto maior a cadeia, melhor eu posso usar esse termo de ácido graxo. Outra coisa que pode aparecer para a gente são chamados ácido ômega. Talvez você já tenha ouvido falar por que é importante você consumir peixe, né? Fala assim, mas por que a gordura do peixe é melhor do que a gordura de outros tipos de animais? Porque tem os chamados ácidos ômega, ômega 3, ômega 6. Vamos entender o que é um ácido ômega. Os ácidos ômega são uma classe de compostos ácidos que vão apresentar algumas ligações duplas, ok? O que a gente vai observar aqui? Quando um composto, né, tiver uma ligação dupla, e eu começo contando do final da cadeia. Lembra que aqui, ó, o carbono da carboxila é o primeiro.
Consequentemente, do outro lado, eu tenho o último. A última letra do alfabeto grego é a chamada ômega. Então, quando eu conto a partir do último carbono, eu tenho aqui, ó, carbono 1, 2, 3. Se eu encontro a minha primeira ligação dupla no carbono 3, eu tenho o chamado ácido ômega 3. Perceba que ácido ômega 3 é um conjunto de compostos, então todo ácido que quando eu começar a numerar lá do final da cadeia para localizar a dupla, chegar no terceiro carbono, é um ácido ômega 3. Aqui nesse outro exemplo, como eu tenho no carbono 6, a primeira dupla, né, começando a contar do final, eu tenho um ácido ômega 6. Cuidado, essa numeração é só para saber qual tipo de ácido ômega eu tenho. Porque se eu quero numerar para poder dar o nome IUPAC, o nome correto dessa estrutura, eu começo contando dessa ponta aqui, da ponta onde eu tenho o ácido carboxílico. Carbono 1, 2, 3 e assim por diante, ok? Por que esses tipos de ácidos são melhores para a nossa saúde? Nós vamos estudar, dentro das reações orgânicas, as reações que as ligações duplas fazem, nas quais elas participam. E a ligação dupla é uma região onde eu tenho uma reatividade maior comparado numa cadeia onde eu não tenho isso. Assim, por ter uma reatividade maior, eu consigo metabolizar ela melhor, consigo eliminar essa estrutura, transformar ela em outra mais facilmente. Dessa forma, é mais saudável para o meu corpo, ok? Então, como eu tenho aqui várias ligações duplas, perceba que eu tenho duas, aqui eu tenho três, eu tenho uma região que é muito reativa na minha cadeia carbônica. Assim, faz bem para a minha saúde, certo? Vamos agora para os nossos exemplos dentro dos ácidos carboxílicos. Primeiro aqui que nós temos um ácido carboxílico, o menor possível, com apenas um carbono. Trouxe aqui duas representações dele. Como eu tenho apenas um carbono, eu tenho o chamado ácido metanoico. Perceba, met, um carbono, ligação, ele faz, não tem outros carbonos, então eu coloco an. Depois terminação oico. Nome usual dele, também conhecido como ácido fórmico. Lembra que forme é sinônimo de metan, ok? Por que desse nome ácido fórmico? Esse ácido é encontrado nas formigas. Quando, por exemplo, uma formiga te pica, acontece uma ardência no local. Por que acontece essa ardência? Porque no veneno da formiga a gente encontra ácido fórmico. Por ser um ácido, ele tem aquelas características lá que a gente vê lá no começo, na primeira vez que a gente estuda os ácidos. Tem o sabor azedo e tudo mais. Então, essa substância causa uma ardência na sua pele. Como que você pode eliminar essa ardência? Lavando, por exemplo, com água e sabão. O sabão vai ter um caráter básico. Ali eu vou encontrar uma reação ácido-base. Eu vou neutralizar esse ácido e, enfim, a ardência vai diminuir, ok? Próximo ácido carboxílico. Esse ácido é extremamente importante que você conheça. Ele tem aqui, ó, 2 carbonos, certo? Então, o nome dele é ácido etanoico, ok? Et, ligação simples entre os carbonos, an, terminação oico. Também conhecido como ácido acético. Perceba que nós encontramos esse ácido no vinagre. O que é o vinagre? Vinagre, na verdade, a origem da palavra nos ajuda a entender. Vinagre vem de vinho acre, ou seja, vinho azedo, um vinho que azedou. Quando você deixa uma garrafa de vinho aberta, estudamos lá na função álcool que o álcool presente no vinho, né, em qualquer bebida alcoólica, é o etanol, que também tem 2 carbonos. Esse etanol, em contato com o ar, vai se oxidar, ou seja, vai sofrer uma reação e vai se transformar em ácido etanoico. Assim, eu tenho um vinho que azeda, ele vai se transformar nisso, e a acidez que tem no vinagre é por conta desse composto aqui, do ácido etanoico. Qualquer vinagre tem esse ácido, tá? Então, assim, qualquer exercício que ele falou de vinagre, você tem que associar a palavra vinagre a esse ácido aqui. O vinagre é uma mistura, tá? Tem outros compostos, né? Mas, basicamente, o que dá a acidez para o vinagre é esse ácido. Quando você ouve falar, assim, de vinagre de arroz, vinagre de maçã, enfim, vinagre de álcool, qual que é a diferença?
É o processo de produção desse vinagre. Mas em todos eles eu vou ter uma molécula que vai se transformar justamente nesse ácido aqui, ok? Bom, continuando. Temos aqui agora um composto, um ácido carboxílico com 4 carbonos. 4 é but, ligação simples entre eles, ácido butanoico, também conhecido como ácido butírico. Lembrando que aqui, ó, butan é sinônimo para butir na nomenclatura usual, assim como etan, acete e metanforme. Esse composto está presente na manteiga rançosa. O que é essa manteiga rançosa? Manteiga é melhor que margarina para a sua saúde, ok? Mas a manteiga tem um problema, porque se você conserva ela fora da geladeira, por isso que ela é mais amarelada. O amarelo dela por conta dos ácidos que estão presentes, né, lá dos ácidos graxos, enfim, e da gordura, eu tenho mais ligações duplas. Essas ligações duplas vão interferir na cor. Expliquei isso lá naquela primeira aula de hidrocarbonetos para vocês. O que acontece? As ligações duplas são regiões reativas da substância. Essas ligações duplas podem sofrer uma reação e podem formar compostos como, por exemplo, esse ácido aqui. Isso daqui faz mal para a saúde. Se você ingere uma manteiga dita estragada, né, que ficou fora da geladeira e, consequentemente, estragou, formou compostos desse tipo, do ácido butanoico, esse composto aqui pode causar intoxicação alimentar. Então, vale aqui a pena saber que você tem que tomar cuidado na hora de ingerir certos tipos de alimentos. Então, a conservação adequada da manteiga, né, aqui além da margarina, mas a questão da manteiga mesmo, é guardar ela na geladeira e, se você quer amolecer ela, tirar ela um pouco antes. Não é aconselhável deixar ela muito tempo fora da geladeira, uma vez que compostos que estão presentes nela podem sofrer reações químicas e se transformar em compostos tóxicos, como, por exemplo, o ácido butanoico, ok? Outro exemplo. Atenção aqui, ó, nós temos aqui um ácido chamado dicarboxílico. Por quê? Tem 2 partes de ácido carboxílico. Como eu tenho 2 carbonos, não tem outra opção aqui para colocar essa função, essas carboxilas. Assim, elas têm, tá numa ponta e na outra. Por isso que eu não numero a cadeia. O nome desse composto é ácido etanodioico. Et, porque são 2 carbonos. Entre esses carbonos, ligação simples. O, para poder emendar esse pedaço do nome com esse. Dioico, já que eu tenho 2 ácidos carboxílicos. Esse composto é conhecido também como ácido oxálico, ok? Talvez você já tenha ouvido falar dele. Existem alimentos que a gente ingere que contém uma quantidade muito pequena. Ele é um ácido. Se eu comparar a acidez dele com a acidez, por exemplo, do ácido etanóico, que tem o mesmo número de carbonos, ele é muito mais ácido, ok? Já que eu tenho aqui as carboxilas. Além de ser ácido, ele pode causar alguns problemas de saúde. Então, quando você ingere muitos alimentos que contêm ele, né, algumas plantas contêm, mas ingere também substâncias que o corpo transforma nesse ácido, pode acontecer do ácido oxálico reagir com íons ferro e cálcio que a gente tem no corpo e produzir as chamadas pedras nos rins ou cálculos renais. O cálculo renal nada mais é do que, por exemplo, um composto de oxalato de cálcio, que é um sal extremamente insolúvel, né? É um sal com solubilidade muito baixa. Assim, você produz a pedra no rim e isso causa aquela dor insuportável para quem já teve, sabe bem do que eu estou falando, ok? Como que você evita isso? No caso, evitando que a gente fala de ingestão de alimentos muito ácidos, assim como também ingerindo muita água. Então, você ajuda a eliminar, caso tenha produzido cálculos renais, quanto menor esse cálculo, menor essa pedrinha, mais fácil você eliminar ela pela urina, ok? Então, tomar muita água faz bem para a saúde, sim. Continuando. Temos aqui agora o primeiro ácido carboxílico aromático, tá aqui, ó, neobenzeno. Ele tem 2 nomes, ok? Se a gente considera aqui, ó, essa cadeia como uma cadeia aberta com um carbono, eu tenho aqui um radical dito fenil. Então, esse é o ácido fenilmetanoico. Ou também um nome considerado pela IUPAC como correto é chamar isso daqui de ácido benzoico, ok?
Cuidado, não tem como eu emendar o C dupla OH aqui direto num carbono do anel benzeno, já que eu vou extrapolar o número de ligações dele. Eu preciso ter esse carbono aqui da carboxila. Esse ácido é usado como conservante de alimentos. Então, alguns alimentos, quando precisam de conservantes, né, para poder aumentar a sua durabilidade, temos a adição de ácido benzoico neles. Por fim, o último ácido para a gente dar uma olhada aqui, na verdade, ele pertence a uma função mista, né? Tem aqui mais de uma função orgânica. Quais funções eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho um C dupla O, OH na ponta, ou seja, função ácido carboxílico. E eu tenho aqui um OH. Esse OH está ligado num carbono saturado. Eu tenho uma função álcool. Como que você dá nome a esse composto? Lembra que eu disse que quando você tem OH e outra função orgânica, muitas vezes o OH é enxergado como um radical. É o que vai acontecer aqui. Eu enxergo o OH como um radical hidroxi. Então, aqui, quando a gente numera a cadeia, a gente chega nessa nomenclatura. Perceba, ó, o carbono 1 é o carbono da carboxila. Eu nem preciso indicar, porque como a carboxila tem que estar necessariamente na ponta, eu sei que ela vai ser o carbono 1. Assim, tem aqui o carbono 1, esse é o carbono 2, e aqui eu tenho o carbono 3. Ou seja, no carbono 2 eu tenho um hidroxi, com 3 carbonos na cadeia principal prop, ligação simples entre eles AN, ácido carboxílico oico. Então, esse é o ácido 2-hidroxipropanoico. Também muito mais conhecido como ácido lático. Onde que a gente encontra esse ácido lático? Ele é o responsável pela fadiga muscular. Ou seja, quando você faz um exercício de maneira errada ou você exercita um músculo muito mais do que o seu corpo está preparado para aquilo, começa a produção de ácido lático no seu músculo e depois isso vai te dar uma dor insuportável, ok? Então, assim, quando você vai fazer um exercício, você precisa ter cuidado para que você faça da maneira correta e na quantidade correta, para que você evite a produção desse ácido nos seus músculos e assim você não tenha a chamada fadiga muscular, ok? Pessoal, fechamos aqui a nossa aula de ácidos carboxílicos. Vamos para os exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.